claramente um voto contra essa proposta, ainda que tenha sido ainda na generalidade. Não sei se foi uma estratégia para depois, na votação final, haver um voto contra, caso, a nível da especialidade, não aconteçam os tais acordos, mas como primeira leitura, de facto, tendo em consideração os fatos já foram mencionados, até as inconstitucionalidades, eu penso que a posição útil, como eu gosto de dizer, devia ter sido mais expressiva no voto. Pelo menos esse é o meu entendimento, estou completamente a minha. Graça Campos. Graça, o seu som está fechado, Graça, não conseguimos ouvir. Teixeira, eu concordo em absoluto com esses alpinos. Nós não devemos tomar esta proposta como uma iniciativa isolada. Muito pelo contrário, ela faz parte, é uma peça que faz parte de um conjunto que visa consolidar o Estado ditatorial em que já vivemos. Eu quero lembrar que, muito propositadamente, esta proposta de lei omite o facto de o Presidente da República ser comandante e ser presidente do partido governante. É tudo. E ser presidente do partido governante. E se tivermos um bocadinho, se recuarmos um bocadinho no passado recente, em 2000, no dia 8 de julho de 2021, exatamente no dia em que morreu José Eduardo Santos, o então chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, o general Disciplina, tinha posto as Forças Armadas angolanas em prevenção, porque o João Lourenço iria fazer um comício de campanha eleitoral. Portanto, por causa de um ato partidário de João Lourenço, as Forças Armadas foram postas em prevenção. Prevenção significa o quê? Que há risco à segurança nacional. No meio dos países decentes, as Forças Armadas só entram em prevenção quando há um risco à segurança nacional. E no nosso país, em 2022, entendeu-se que o comício de João Lourenço, enquanto candidato do MPLA, requeria medidas de proteção só cabíveis num quadro em que a segurança nacional estivesse em causa. Essa discricionariedade que essa proposta de lei dá ao presidente da República, comandante, para definir o que é o Estado, quando é que a segurança nacional está em causa, quando é que a segurança nacional não está ameaçada, vai levar-nos aqui à repetição, à consolidação daquilo que aconteceu também em 2022. Por exemplo, estamos lembrados que as forças policiais, o próprio governo, criou uma série de obstáculos à caravana da UNITA, que foi até Lunda Sul, portanto, negou-lhes hospedagem, fechou bombas de gasolina. Ora, se essa lei for aprovada tal como está, isso vai consolidar isso. Sempre que a UNITA mobilizar, a UNITA ou outro partido, quiser se deslocar, movimentar a caravana de militantes para outras províncias, o Presidente da República, o comandante-chefe, pode evocar a segurança nacional e mandar fechar as estradas, né? mandar interromper o trânsito. Então, nós temos que ter muito cuidado mesmo, muito cuidado. Porque, e como eu insisto, isto não é uma peça isolada. Bom, por exemplo, o Código Penal, quando o Teixeira Gante sabe disso, consagrou a figura do ultraje ao Presidente da República. Uhum. Agora, com a institucionalização da bufaria aqui, né? Da bufaria entre os funcionários, não sei quantos, todos nós estamos sujeitos a certo
a ser penalizado por trás do presidente da República. Porque se o meu colega de trabalho, meu vizinho, ouvir-me falar mal do presidente da República, ele vai acorrer ao comitê, à comissão dos moradores, ou não sei quem, dizer que eu estou a tentar contra a segurança do Estado. Portanto, o Paulo Faria, tenha paciência, mas eu tenho de concordar com o Boi e o Mulato. Uma proposta como essa não requer ter diversação. Esta proposta é para dizer não, e não, como diz o como é que diz, Mulato, o líder do PSD? Montenegro. Não é não. Portanto, essa proposta é para rejeitar liminarmente. Nós já vivemos num país em que, sem essa lei, os direitos dos cidadãos já são cerceados. Imagina o que é consagrar essas limitações legalmente. Vamos conformar exatamente aquilo que vem para lá, que é um Estado de Direito, e que nós vamos ter que pedinchar, que mendigar o direito à manifestação, vamos ter que mendigar o exercício de direitos que estão consagrados constitucionalmente, vamos ter que mendigar, vamos ter que depender do bom senso ou não do vizinho ou do colega para não nos queixar, vamos ter que... Enfim, nós estamos essa proposta de lei, na verdade, configura um retrocesso, um tremendo retrocesso, sobre o qual não temos, a UNITA não deveria tergiversar, não tem que dar benefício da dúvida. Esta proposta é para reprovar liminarmente. Bom, a minha nota, só para crescer, Graça, a minha nota é de que, em princípio, acho que aqui estamos todos de acordo que esta proposta apresenta um conjunto de normas inconstitucionais, na medida em que o conceito de excepcionalidade está na Constituição, são 3 exceções constitucionais, dentro dos quais se podem limitar os direitos através de uma lei, e ainda assim com a devida sindicância da Assembleia Nacional ou dos tribunais. Portanto, e períodos muito definidos. Exatamente, é o que a Constituição estabelece, quer dizer, havendo um estado de guerra, obviamente suspende-se o direito, o Estado e esta competência de despoletar a declaração de estado de guerra, estado de sítio é do titular do Poder Executivo, mas a Assembleia Nacional fiscaliza, não é? Porque há aqui um controle político é feito pela Assembleia Nacional e o controle jurisdicional é feito pelos tribunais. Portanto, da minha parte, não há necessidade de uma lei da segurança do Estado, portanto, querer, vamos lá dizer, consagrar uma excepcionalidade que a Constituição não prevê. Portanto, isso é claro. Portanto, qualquer sindicância do Tribunal Constitucional declararia a inconstitucionalidade destas normas. E acho que há aqui um caminho, quer a bancada parlamentar, quer as bancadas parlamentares da oposição podem, de facto, se a lei for aprovada nos termos em que se apresenta, com mais ou menos artigos, com mais ou menos clareza, se ela contiver ainda normas inconstitucionais, de facto há aqui um caminho. Ou ir à bancada parlamentar ou à Ordem dos Advogados, portanto, solicitar a fiscalização sucessiva desta nova. A Constituição, o grupo parlamentar podia solicitar a preventiva, mas a Ordem dos Advogados só pode solicitar a fiscalização sucessiva. Portanto, da minha parte, e um risco está exatamente em se oferecer à administração pública, civil ou militar, por exemplo, armas para interferir no âmbito dos direitos. Citaram aqui os colegas, e nós tivemos um exemplo, isso não foi ontem, isso foi em 2021, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social arbitrariamente encerrou, por exemplo, a TV Record. Supostamente não, a TV Record tinha nomeado um diretor estrangeiro, e nos termos da lei da imprensa, a nomeação de um diretor estrangeiro resulta em multa. Portanto, era multa, e a multa é clara, 800 mil quase, ponto. Mas o Ministério arrogou-se no direito e encerrou a TV Record. Ora, fez a mesma coisa com a Vida TV, fez a mesma coisa com a Vida TV, e o próprio Boio, que é o responsável da Camunda News, quer dizer, sem mais, sem menos,
o Ministério das Comunicações usou todas as forças, o BOI foi ouvido pelo SIC, e foi isso, e chantagens emocionais, e fecharam, portanto, estamos a falar num período em véspera de eleições, quer dizer, não há nenhum estado de exceção. Não estamos a falar de estado de guerra, não estamos a falar sequer de uma calamidade, não estamos a falar de nada disso, nem estado de sítio. Estamos a falar de um período normal de véspera de eleições. Portanto, o Ministério das Telecomunicações usou um suposto direito, não sei onde é que ele encontra isso, e, portanto, encerrou órgãos de comunicação social. E o estado de exceção que havia na altura tinha a ver com saúde, tinha a ver com Covid. Não tinha a ver sequer com qualquer coisa desta natureza que deve ser arrogado. E mesmo neste período, o Presidente da República, sem competência legislativa para o fazer, fez através de decretos. De decretos, quer dizer, que não deveria. Cerceou, suspendeu direitos através de decreto, quando era uma competência da Assembleia Nacional, através de uma lei. Portanto, para mim, de facto, o risco é esse, concordo absolutamente com o Laza, concordo com os outros. Há que um risco oferecer à administração estas armas, obviamente, que podemos ter aqui muitos direitos atropelados. Preciso de iria acrescentar. Há pouco foi colocada aqui a questão de quais os objetivos. Acho que foi o Ivaristo que falou. Os objetivos. Uma outra coisa anterior, que nós também não temos há 50 anos, a construção de uma visão socialmente construída. Eu lembro-me de ter dito isso e ter sido criticada por um membro do Executivo que me respondeu assim: a senhora disse outro dia publicamente que Angola não tem uma visão, mas o Presidente tem uma visão e eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ele para implementar essa visão. Mas Angola não é casa do Presidente, não é a casa da mãe dele. Angola é de todos nós e todos temos que ter o direito de contribuir para construir uma visão de Angola. Angola subscreveu e vem subscrevendo ao longo do tempo, Angola vem subscrevendo os objetivos do milénio, os objetivos do desenvolvimento sustentável, a África que nós queremos em 2063, na base de quê? Quem é que conferiu quem é que conferiu ao Executivo o direito de ir lá fora e dizer que Angola subscreve? Nós não, porque nós não temos uma visão construída. A partir do momento em que nós tivéssemos, nós poderíamos não só contribuir melhor para a construção dessas visões, tanto ao nível do continente quanto ao nível das relações norte-sul, tão desiguais e que precisam tanto que a gente consiga dar contribuições, mas contribuições de essência, contribuições de ser, e não de estar e de ter. Nós precisamos realmente de ser capazes de lutar por isto. Nós precisamos de ter, depois traduzidos nos tais programas de desenvolvimento nacional, esses objetivos que vão ajudar a concretizar, ou que vão permitir concretizar a visão, num horizonte X. Então, há toda uma série de pressupostos de Estado de Direito democrático que nós não temos, e um deles também é esse. O que é que nós queremos ser como sociedade? Onde é que nós queremos estar em 2063, por exemplo, que é a tal África? Mas Angola subscreveu. Na base de quê? Portanto, há toda uma série de aspectos que precisam de ser analisados, para além do cuidado com as questões conceptuais que todos nós, de alguma maneira, aqui falamos. A identificação. O que é que nós estamos a dizer tem que ser traduzido. E, através dos instrumentos legais, tem que estar tão detalhadamente construído quanto possível. E as situações de exceção também têm que estar perfeitamente identificadas, de maneira que seja possível depois ver lá onde é que há, por exemplo, esse pressuposto risco. Quais são os riscos possíveis à segurança nacional? E o que é isso de segurança nacional? Ela não pode ser vista apenas na perspectiva dos militares, ela tem que ser vista na perspectiva daquilo que significa para os cidadãos, que é poderem acordar cada dia em paz e poder tentar organizar a sua vida em paz. Essa é, penso eu, de uma maneira muito simples, o sentido de segurança para o cidadão comum. Não sei, era uma contribuição assim de repente. Bom, eu quer dizer, não sei se nós... Bom, deputado Faria, acho que as questões... A Constituição é clara nesta matéria.
Quer dizer, o que é que significa ameaça à segurança? A Constituição é clara, nos termos do artigo 8º, do 58, diz que o estado de guerra, o estado de sítio e o estado de emergência só podem ser declarados, no todo ou em parte, nos casos de agressão efetiva ou iminente por força estrangeira, de grave ameaça ou perturbação da ordem constitucional democrática ou de calamidade pública. Portanto, as questões das excepcionalidades estão lá, completamente predefinidas. Portanto, não é um ato discricionário de uma entidade administrativa que vai dizer, olha, hoje estamos na presença de uma calamidade ou amanhã. Não, estão lá na presença do estado de guerra, ok? Quando tivermos na presença de uma perturbação, né, de grave perturbação da ordem constitucional democrática, estamos em presença de um estado de sítio. E quando estivermos na presença de uma calamidade, estamos, na realidade, no âmbito de um estado de emergência. Portanto, é clara a Constituição nesta matéria. Portanto, não há como... Não há como quer dizer, o que a lei podia fazer, quando muito, era retomar toda essa disposição constitucional. E detalhar era isso. Exatamente, o que a lei podia, na verdade, retomar é isso. Mas, aliás, temos uma lei que regula essa matéria, que tem aqui a lei do Estado de Guerra, que é de 79, creio que ainda é de 79, a lei de 79, a lei da guerra, Estado de guerra, Estado de sítio. Esta lei é clara em relação a essa matéria, regula exatamente isso. Portanto, eu acho que o que poderia haver nesta proposta é retomar exatamente essas disposições. Então claro. Teixeira, Teixeira? Sim, Graça. Podíamos dar oportunidade ao Paulo Faria para iniciar a curiosidade. Sim, por favor. Não, muito obrigado, Graça Campos. Eu acho que foram colocadas aqui um conjunto de questões bastante desafiadoras, sobretudo no que diz respeito ao posicionamento do Grupo Parlamentar da UNITA, principalmente ao seu sentido de voto, que foi a abstenção. E este sentido de voto foi também, houve justificações plausíveis dadas para, enfim, sustentar a nossa orientação, o nosso voto de abstenção. Portanto, mas a grande questão também, porque estamos não só a fazer um debate para nós, aqui os intervenientes, mas também para os ouvintes, é importante salientar que esta proposta de lei não se reduz apenas neste conjunto de leis, das leis que afetam, atentam, né, visceralmente contra os direitos fundamentais dos cidadãos, sobretudo. Portanto, tem um total de 46 artigos, não é? E naturalmente que não podemos descurar este facto. E só para fazer o enquadramento, antes de passar a uma resposta tentativa, não é? As questões que foram colocadas nessa aspecto da posição do GPU. Portanto, foi de facto vastamente debatido. Nós normalmente temos reuniões preparatórias, não é? Onde há a confluência de argumentos, de perspectivas, enfim, algo mesmo aberto, inclusivo, não só dos parlamentares afetos ao GPU, mas também dos nossos consultores, não é? E havia várias perspectivas, não é? Os que defendiam que se votasse contra, terminalmente, e os que defendiam votar a abstenção. Portanto, e naturalmente o processo é aberto e é democrático, não é? E venceu a parte que defendia a abstenção. E a abstenção é sobretudo para nós termos a oportunidade de construir pontes dialógicas, argumentativas, mas também termos a oportunidade de fazer aquilo que o proponente não fez. Portanto, o proponente não consultou, neste caso o próprio cidadão, não houve um processo extensivo de consulta pública com relação a esta proposta.
E não só não houve isto, mas houve o processo de consulta restringiu-se àquilo que o relator de fundamentação designa como comissão interministerial para a formulação da doutrina e do conceito de segurança nacional. Portanto, esta comissão foi criada pelo despacho presidencial de 17 de dezembro de 2021. E nós não sabemos quais foram os critérios para se estatuir esta dita comissão interministerial. Portanto, temos aqui a oportunidade para fazermos correção, atenção que mesmo sem o nosso voto, quezendo o MPLA, não é? Esta lei pode ser aprovada, porque o MPLA tem esta maioria absoluta ainda, e é uma maioria absoluta que, de certa forma, contribui não para a construção de um Estado democrático de direito, não é? Com o devido respeito daquilo que são os valores fundamentais dos cidadãos, mas sim com a necessidade da manutenção e a preservação da sobrevivência do regime do status quo. Portanto, enfim, temos esse grande desafio e nós, esta semana, na interação com os parceiros sociais seguiram também esta própria dinâmica da identificação de aspectos desta lei que podem ser melhorados. Naturalmente, esses artigos 37 para cima estão eivados de inconstitucionalidade, podem ser purgados, não é? E devo dizer que já tem havido, e no quadro daquilo que é o nosso combate político, tem havido aspectos bastante positivos, não é? Mesmo ao nível da construção de pontes argumentativas dialógicas com a bancada maioritária do MPLA. Dou, por exemplo, a proposta de lei sobre os órgãos públicos, organizações públicas, ou fundos públicos, perdão, não é? Portanto, esta é uma lei que também nós tínhamos votado a abstenção, o MPLA votou a favor na generalidade, mas depois, em concertação entre as duas bancadas, concluiu-se que o documento estava pessimamente estruturado e em discussão na especialidade foi devolvida ao proponente, neste caso ao Ministério das Finanças, não é? Então, estamos aqui nós a dar sinais ao MPLA e sinais à sociedade civil que podemos, sim, participar na melhoria deste documento, não é? Porque o documento não se restringe pura e simplesmente nesses artigos que nós identificamos como estando em conflito com o que está estatuído na própria a Carta Magna, que é a Constituição. Mas, para mim, a questão estruturante que deveria ser colocada é que parte dos aspectos que identificamos como anticonstitucionais, esta questão da evasão, a questão do controle, da vigilância, enfim, de uma cultura do big bradismo, não é? O grande irmão que está constantemente enfim, a queixar ou a bufar, para usar essa expressão. Enfim, esta tem sido já uma prática corrente. Então, será que é pela falta da lei que nós observamos atos de violação sistemática à liberdade de imprensa, por exemplo, não é? A liberdade de propriedade, a liberdade de movimento? Será que por falta desta lei? Não, até que já existe uma lei. A lei vigente, não é? A lei 12/16, não é? De 2002, está, de certa forma, estruturada do modo que respeita, não é? As liberdades fundamentais dos cidadãos. Mas será que esta lei tem sido cumprida? Não, não tem sido cumprida. Não tem sido cumprida porque estamos a viver no quadro desse sistema autocrático, não é? Onde a lei tem pouca relevância, mas sim o que prevalece é o interesse de um grupo particular. Portanto, então é assim, o contexto em regimes ditatoriais autocráticos ou chamados o autoritarismo competitivo, não é? Portanto, tem de facto essas nuances. E falando de ameaças, a lei tipifica ameaças como se fosse algo apenas procedente de fora para dentro.
não de dentro para fora. Vamos ver a questão da corrupção, por exemplo. Não é? Celebrou-se o OSA, Perception Corruption Index, não é? Publicou-se, não é? Esta semana. E Angola ainda está aí, entre os países, na Liga dos Campeões dos Estados mais corruptos do mundo. Será que é uma... Perdão? Ele dizia que recuou 5 lugares, 5 posições. Sim. Portanto, mas a pontuação no ainda é 33, não é? E aqui é o nível da África, a Seychelles tem 71, não é? E o Cabo Verde. Cabo Verde, 67, Botsuana, enfim, são esses. Angola está perto do pior. Da pior média, que é da África subsaariana com média. Pois. Está só com a diferença de um ponto. Então, a grande questão... Sim. Zaltina, não é esta a opinião do Jornal de Angola. O Jornal de Angola celebrou um salto de gazela, né? Como sempre celebra, a Graça Campos não é de agora. O Jornal de Angola é grande, podíamos dizer que é, pronto, o jornal do regime, né? Quer dizer, porque todas essas questões aparecem lá. É um jornal público. Mas, Graça, isso não é mais uma vez, estamos em desacordo. O sentido de público é um sentido de nós. É o tal sentido do Estado. O Jornal de Angola não é um jornal público. Por quê, Zaltina? Foi o Estado que criou. Mas o Estado somos nós. E é aquela questão que o David estava a dizer. Nós temos que discutir e temos que Zaltina, isso é provocação. Não respondas à provocação. Eu entendo que é provocação, mas é preciso também, às vezes, dizer que esse questionamento sobre o Estado que temos é um questionamento que todos nós devemos fazer-nos todos os dias, porque muitas vezes aqui também interessa confundir Estado com Executivo. O Estado somos nós. O Estado é o soberano, com mais o seu aparato de governo e com mais os órgãos criados para garantir a soberania e para garantir a ordem interna, que fazem parte desse governo. E é um território, o Estado é isso, é um território, é um soberano dentro desse território e é o governo, nos seus 3 poderes, que vai garantir em nome, porque o Estado resulta de uma emanação da sociedade. E as sociedades criaram o Estado para, em nome dela, exercer principalmente uma coisa que nós nunca falamos, justiça, redistribuição, criação de condições para que todos, e esse todos é outra coisa que temos que discutir, para que todos tenham condição de uma vida digna. Zaltina, quando falamos aqui, por exemplo, de Estado, Boy, corrija-me se eu estiver a dizer algum disparate, pelo menos a doutrina admite a hipótese de chamarmos Estado de administração, que é exatamente o órgão que gera o Estado, e nós estamos a falar do Estado-território, Estado-comunidade, não é? Enquanto todo. Mas aqui o bem público é mesmo de todos nós. É de todos. Pois. Devia ser. Não é de todos nós. Tá, ok. A titularidade Mas de todos. Isso não é dado, Cândido. Isso é, pronto, isso está teorizado, é assim que está conceptualizado. Mas nós temos que o executar no dia a dia. É a história da paz definitiva. Qual paz definitiva é que temos? Não temos. Nós temos o fim da guerra. E essa paz tem de se construir todos os dias. E tem de se construir com a contribuição da maioria dos atores. Desculpa. Posso só dar aqui? Eu acho que o que está a dizer essa Zaltina, Teixeira de Direito, e o pessoal de Direito tem sempre essas formulações, essas crenças formais nas coisas, não é? Que geralmente nós não temos, não é? Eu, por exemplo, um dos meus problemas com a seleção nacional e não sei o quê, essas manifestações... Esta seleção em paz. Depois, calma aí, deixa-me falar, não é? Depois começa-se a falar em coisas estranhas como patriotismo, não é? E com as quais já tenho muitos problemas, não é? Eu tenho problemas com isso, não é? Essas noções de pátria, de patriotismo, é um dever patriótico. Aliás, na lei ela dizer que é um dever patriótico. Queixar, não é? Fazer queixa. Diga? Fazer queixa, fazer informação patriótica. Exatamente. Então, há uma série de conceitos que se utilizam como Estado, como pátria, não é? Expressão patriótica. Não é inocente, não é? Isso é tudo muito intencional, não é? Portanto,
quando a gente está a dizer que há um dever patriótico, de que pátria estamos realmente a falar, né? De que Estado estamos a falar? Né? O jurista diz que o Estado é uma pessoa de bem. Calma aí, quer dizer, isso não é verdade. Quer dizer, o Estado tem elementos com carne e osso, ok, que executam as coisas, não é? E esses elementos são pessoas concretas, inclusive, ok? Há pessoas que têm responsabilidades a nível da tal administração, da administração pública, não é? E essas pessoas não são pessoas de bem, okay? Pelo menos na generalidade das vezes, ok? Então, essa lei não é executada por pessoas de bem, não será executada por pessoas de bem. Se assim fosse, não estariam a prestar o serviço que prestam, não é? Portanto, aí a questão é mesmo essa, Cândido. O Estado, em tese, em teoria, não é? E como dizia Cisaltina, é uma comunidade política no qual todos nós participamos. Mas o importante não é isso, o importante é como é que o poder que atribuímos ao Estado, teoricamente, por uma via de contrato social, se executa. Não é? E reparem uma coisa, quando o nosso legislador está a falar de segurança do Estado, está a falar das estruturas políticas, não está a falar de nós. Não. Né? Portanto, está a falar das estruturas políticas. E uma estrutura política cujo seu objetivo, voltando na questão do Evaristo, e que a Cisaltina respondeu, qual é o objetivo? Não, Evaristo, o objetivo é a manutenção do poder. Okay? Portanto, o objetivo, toda a lógica da ação política de quem nos governa é de manutenção do poder. Agora, para eles o importante é de que forma é que uma lei dessa, por acaso, olha, eu não percebi bem a resposta do Paulo, a justificação do Paulo por não terem votado não peremptoriamente, mas a questão é que o que importa ao poder político é de que forma é que essa lei concorre para o objetivo de manutenção do poder. A questão essencial, no meu entender, portanto, é esta, não é? Não deve haver dúvidas acerca dos objetivos e acerca de qual é a visão. Eu sei que a tua questão foi retórica, tá bem, mulher? Só estou a aproveitar para a coisa, né? Portanto, eu não tenho dúvidas de qual é a visão do MPLA para o país, não é? Essa visão é clara, não é? A visão é, como dizia o que vamos falar daqui a pouco, o Rui Falcão, estará no poder daqui a mais 50 anos, daqui a mais 100 anos, não é? Portanto, é uma visão do poder pelo poder, simplesmente, não é? Agora, como dizia o Graça, tudo isso, essa lei, não é? Mais outras coisas que ainda referiu, é tudo um conjunto que se alinham nesse objetivo de manutenção, não é? E de como é que o regime se vai gerir por mais anos. Porque se a intenção fosse realmente criar uma lei de segurança nacional, no século XXI, não é? Por exemplo, na lei teríamos uma concepção, por exemplo, multidimensional de segurança, não é? Não é uma concepção monolítica só por segurança do Estado, só tem que ver questões, etc, não é? Teriam questões económicas, teriam questões cibernéticas, por exemplo, que são os temas atuais. Hoje está-se a falar de inteligência artificial, etc. Essas estão referidas. As questões cibernéticas, pelo menos. Sim, tem razão, naquela ótica, não é? Portanto, a questão do ambiente, por exemplo, também. Que são os temas muito importantes, saúde pública, não é? E o mais importante nos dias de hoje é a percepção que os cidadãos têm da própria segurança do Estado, não é? Se nós confiamos ou se não confiamos, por exemplo, nos órgãos que executam essas coisas, não é? Como é que nós percepcionamos isso? E como é que a salvaguarda e a promoção dos direitos humanos, por exemplo, concorrem para a própria segurança nacional e segurança do Estado, né? Portanto, Cândido, sim, essa discussão da Cisaltina não é só uma discussão teórica, no meu entender, é realmente um aparato de conceitos, né, utilizados por forma
na gestão da manutenção do poder. Por isso é que eu não tenho muita dificuldade em alinhar de movimentos patrióticos, não é? Yeah. Eu não me revejo nessa noção de pátria, quer dizer, se aquilo é a pátria, eu não sou patriótico. Podemos dar um exemplo aqui de como é que há atropelos? Rapidamente. Está na televisão, neste momento, a passar a apresentação da agenda pública. Neste momento, tanto quanto eu saiba, a proposta da nova DPA ainda está na Assembleia Nacional, não é? Sim, está. Pois é. No entanto, o senhor Presidente está a afirmar: vamos criar 2 províncias e 161 municípios. Não, ele está lá na condição de líder do MPLA. Sim, mas está a dizer que vamos criar. Não, mas Teixeira Canto, isto que é... Não, é o MPLA que cria. Mas ele afirma isso. Só é impressionante. Só estou a contextualizar. Ele não diz vamos propor. Não, desculpa, só estou a contextualizar que o ato é de massas do presidente do MPLA, porque está lá, o MPLA. Portanto, eles mas tem a ver a bifacilidade. E onde é que é a fronteira entre o presidente do MPLA e... Em 2023, um anúncio da nova DPA sempre foi apresentado na Assembleia. Como é? É isso. Eu também eu também estou a discutir isso exatamente. Como é que o presidente do MPLA usa a frase seguinte: vamos criar. Não diz vamos propor. É outra coisa. As palavras têm força, têm peso. Mas tem... Teixeira. Sim. Não era só para... Eu penso que só para aproveitar aí a última reflexão que eu faltaria, que eu acho que, no fundo, estamos, de alguma maneira, de acordo com usando palavras diferentes. A questão essencial é de facto, independentemente de toda a discussão que se possa fazer, do ponto de vista teórico, sobre as ameaças que esta lei representa no Estado Democrático de Direito, qual é a importância que isso tem quando até as leis que já existem, quando até a própria Constituição, que é a lei-mãe, é violada todos os dias por quem tem a obrigação primeira de a fazer. Quer dizer, eu até quero acreditar, no limite do absurdo, talvez até não, que ainda que sejam feitas estas modificações que nos acalentem um bocadinho mais as almas, se a expressão é admissível, eu não teria a ilusão de que as disposições que aqui estão poderiam ser aplicadas de forma arbitrária, mesmo não estando previstas em lei nenhuma. Porque o que está aqui em causa, aliás, o Teixeira, tu disseste há bocado, muito claro, que por altura do estado de emergência, o Presidente da República usurpou competências que não pertenciam. Portanto, a questão fundamental aqui, e voltamos a todos os programas, e volta e meia, a dizer a mesma coisa, tem a ver, obviamente, com a natureza do regime. Eu, quando me referi aos objetivos nacionais, Boio, eu percebi a tua questão, de que eu queria colocar a questão de forma retórica, mas até que não. Deixa-me que nós temos aqui no artigo 3, a linha D do artigo 3 diz assim: risco à segurança nacional. Qualquer evento, ato ou desenvolvimento que estiativa por em causa dos interesses e dos objetivos nacionais. Eu aqui questiono mesmo de forma muito objetiva, de forma mesmo denotativa. O que é isso de objetivos nacionais? Eu não sei. Agora, eu percebo a resposta que deste. Se calhar é objetivo nacional na perspectiva do MPLA, na perspectiva do poder. Porque se nós falarmos de objetivos nacionais enquanto Estado, aqui o Estado no seu conjunto, todos nós, eu duvido que, de facto, eu penso que os angolanos como eu não sabem, de facto, quais são os objetivos nacionais. Nós suspeitamos. Eu parto do princípio, por exemplo, que a democratização efetiva do país devia ser o nosso primeiro objetivo nacional. Porquê? Porque eu penso que a questão da democratização é o gargalo fundamental que justifica toda a palhaçada de Estado que nós temos. Será que há um entendimento do poder de que a democratização é, de facto, um objetivo estratégico nacional? Ora, se a democratização for um objetivo, se a democratização for um objetivo estratégico nacional, então,
quando nós vamos para os objetivos desta lei, que diz na linha C, a proteção do Estado Democrático de Direito, as pessoas que, por exemplo, as entidades que nos períodos eleitorais costumam violar de forma grosseira, de forma a céu aberto, diria assim, os processos, em princípio, essas entidades põem em causa, nos termos do espírito que está aqui, ou pelo menos do que está aqui teorizado, põem em causa a segurança nacional. Não é? Porque essa lei define a proteção do Estado Democrático de Direito como um objetivo, não é, desta lei. Portanto, eu quando pergunto quais são os objetivos... Lázaro, quero lhe ajudar. Posso ler o que a Constituição estabelece como objetivos fundamentais da segurança nacional? Eu não me refiro a objetivos da segurança nacional. O que eu estou a dizer é quais são os objetivos nacionais, quais são os nossos objetivos enquanto país. Quais são os objetivos nacionais? Quais são os objetivos estratégicos nacionais? Que tem a ver com a visão. Desculpa, não percebi. Que tem a ver com a visão. Que tem a ver com a visão, exatamente. Construído em conjunto. Quais são os objetivos nacionais? Quais são, de facto, em que o Boi, o Mulazo, o Teixeira, o Cândido, o Dr. Paulo, a doutora Saltina se revêem, de facto, como sendo os objetivos nacionais? Porque os objetivos nacionais são feitos de pactos de sociedade, não é? Que envolvem os atores todos políticos, a sociedade civil, etc, etc. No nosso caso, quais são os objetivos nacionais, de facto? Eu não sei, francamente não sei. Se me pedissem que eu elencasse aquilo que eu considero que deveriam ser os objetivos nacionais, talvez eu os fizesse. Mas enquanto Estado, quais são os objetivos nacionais? Existirão objetivos do empalaio, existirão objetivos do poder, né? Nomeadamente aqueles a que o Boi se referia um bocado, recordados pelo porta-voz do empalaio, que é a manutenção mais 50 anos do poder. Isso deverá ser um objetivo nacional para o empalaio, né? Estas questões, como dizia, não deixam de ser, perdem importância a partir do momento em que nós discutimos no Estado que tem o regime que tem. Tudo isso, quando eu digo perde importância, não quer dizer que não devam ser discutidas, mas a tal aplicação das coisas, não é? O tal de termos uma lei, nós há relativamente pouco tempo discutimos, por exemplo, a questão, quando esteve aí em cima da mesa, a questão da Constituição, direitos, etc., as liberdades que estão salvaguardadas da Constituição. Há quem defenda, talvez como Boi, que nós temos uma Constituição democrática. Mas nós temos uma Constituição, apesar dos elementos antidemocráticos, que têm disposições que permitem a realização da cidadania, independentemente dos aspectos problemáticos que a Constituição tem. Nós temos outros elementos, porque a Constituição é todo um conjunto de normas, temos outros elementos que até garantem determinados, ou pelo menos fixam e estabelecem determinados direitos e garantias. Mulazo, só tem uma situação... No dia a dia. Mulazo, só um segundo. Só tem uma situação aí que tem que ver com o seguinte. É que o nosso regime autoritário tem alguma característica híbrida, ok? Com certeza. Então, e do ponto de vista da sua legitimação, ok? O regime entende que não pode ser só a força. Okay? Exatamente. Então, o regime entende que tem uma necessidade de dar alguma legalidade no seu exercício autoritário. Com certeza. Com certeza. Isso faz com que a natureza das leis, apesar de tudo, se torne uma coisa importante e relevante. Isto é, como eu disse inicialmente, há uma série de vontades políticas de quem governa, sabe, hoje percebe, tendo em conta a sociedade que está a governar hoje, o nível de informação, o nível de crítica, etc., etc., precisa de ainda assim, de uma almofada legal. Por isso que para o regime não é indiferente a lei anterior ou essa nova lei. No fundo, o que o regime se sente necessidade de dizer, não, isso eu vou fechar a rádio essencial, isso está dentro da lei X. Okay? Com certeza, isso. A natureza, apesar de termos, portanto, esse caráter híbrido do nosso regime autoritário. Até as próprias eleições. Até as próprias eleições. Até a própria legitimação por via das eleições. Exatamente. Isso aí. Absolutamente. Nós
Nós estamos perfeitamente, mas é aquilo que eu dizia, tudo isso é definido no quadro dos objetivos do EPLA. Porque quando se fala em objetivos nacionais, eu realmente não os conheço. Os objetivos do EPLA, os objetivos do poder, não podem ser confundidos, embora se confundam, mas não deviam ser confundidos com os objetivos nacionais. Porque eu, de facto, não conheço quais são os objetivos nacionais. Não sei dizer. Não sei elencar-los. Os Estados objetivos que são europeus. Este aspecto, por exemplo, que o David falou há bocado e que o Evaristo, de alguma maneira, essa questão da legítima. A pior tirania é aquela que é exercida exatamente sob a cobertura da lei. Essa é a pior tirania. Da legitimidade. E é isso que nós, todos os dias, temos que procurar. Mas, a grande questão é se, vivendo já neste regime híbrido, autoritário, se de facto este regime tem necessidade de alguma cobertura da lei, não é? Não, mas aparentemente... Não precisa de cobertura nenhuma. O regime pode simplesmente chegar, se bem o apetecer, chegar aqui e fechar esta rádio, não é? Ele pode fazer isto, não é? Eventualmente estejam preocupados com o futuro, não é? Ou seja, no futuro, eventualmente, as práticas hoje ilegais ou inconstitucionais podem ser cobradas. Se calhar, nada melhor do que termos uma lei ancorada para praticar atos e no futuro dizer, não, atenção, eu pratiquei o abrigo desta ou daquela lei. Eu, do meu ponto de vista, esta necessidade de ir permanentemente aprimorando segundo aqueles pontos de vista de quem está, os pontos de vista de manter a autocracia cada vez mais acentuada, a própria revisão constitucional de 2021, o objetivo, no fundo, foi digamos, segundo a proposta, era esclarecer os poderes do Executivo e da figura do Presidente e da Assembleia. Mas, na realidade, do meu ponto de vista, como cidadã, limitou ainda mais a capacidade da Assembleia e veio na sequência do que já tinha acontecido em 2013, não é? Quando, de facto, retira da Assembleia Nacional, enquanto o órgão que, pelo menos teoricamente, devia também exercer o seu poder fiscalizador, não é? Sob a ação de Estado, retirem essa capacidade, de facto, não é? Então, eu creio que sim, que independente de tudo, e ainda estão a cavar mais alguma coisa, ainda vai aparecer alguma coisa mais, porque esta necessidade, talvez porque as pessoas também, e essa é uma coisa que nós, por exemplo, nós estamos a realizar um estudo sobre sociedade civil, movimentos sociais e ativismos. E uma das componentes do questionário que dá suporte à pesquisa para o estudo, procura ter as percepções das pessoas, não só sobre os conceitos, porque nós achamos fundamental, mas também sobre as relações da sociedade civil, digamos, e das suas formas de organização política com as instituições. E é muito interessante perceber, e temos felizmente uma cobertura praticamente nacional, é muito interessante perceber que as pessoas entendem que as mudanças que existem ao nível do espaço público não são concessões, são ganhos. São espaços conquistados pela cidadania que, apesar de todas as dificuldades, se vai organizando e vai atuando. O caso de uma série de plataformas que existem e que têm vindo a afirmar-se. Portanto, há esse avanço. Ele é percepcionado não só pelos próprios agentes desse avanço e dessa mudança, como por parte também do regime, que procura, à medida que vai havendo essa conquista, digamos, do espaço público, procura encontrar formas para... E uma delas, por exemplo, tem a ver com a questão da cidadania digital e tem a ver com o uso das redes sociais para, portanto, ligar, estabelecer pontos e aproximar, digamos, pessoas. Então, eu creio que sim, que nós vamos continuar a assistir a esta tentativa de legitimar, porque há consciência, creio que existe essa consciência de que é preciso criar cada vez mais instrumentos que permitam essas ações de coerção e de impossibilitar ações e tudo mais. E de impedir. No fundo, o objetivo é paralisar.
E então há que criar um quadro que permita isso. E eu penso que vão continuar a tentar aprofundar isso. Há outros aspectos, por exemplo, que podem ser repreendidos também neste relatório de fundamentação, que sustenta a necessidade de ter-se esta proposta de lei baseada no facto da atualização. Conformidade com a Constituição. Yeah. Portanto, e isto, este processo de conformação, de conformidade, na perspectiva do proponente, há de gerar, digamos assim, um novo paradigma de Sistema Nacional de Segurança. Ora, sinceramente, isto é uma utopia, não é? Esta proposta representa, é uma celebração de um catálogo de violações à própria Constituição. Então, que tipo de novo paradigma eles querem? O paradigma do autoritarismo. Mas se é paradigma de autoritarismo que nos asfixia permanentemente, então por que precisamos de uma lei para celebrá-la? Quando, na ausência desta lei, ela tem sido algo permanente, não é? Perceptivelmente, nas nossas vidas, não é? Portanto, execuções sumárias, enfim, atos de intimidação permanente. Todos nós cidadãos têm a percepção de que é escutado sem a mínima autorização possível, né? Pelo menos parece que a maior parte das pessoas tem medo de falar o telemóvel. Sim, as pessoas têm receio, e têm receio porque isso também faz parte de uma cultura de medo que é induzida. A cultura de medo, e há uma série de trabalhos que nos mostram aqui e noutras latitudes como se constrói isso. O estudo de que eu vos falei há pouco, no nosso enquadramento, está a ser percebido como um grande título, digamos, não é grande, digamos, os conceitos que nós temos, estamos a mobilizar para entender e olhar para estes resultados e dialogar, porque nós estamos a realizar encontros de validação com os respondentes para aprofundar ainda mais esta. Vamos agora tentar realizar o do leste, o último, o quinto, agora na próxima semana, é ilusão da mudança. Esse é um dos conceitos que nós estamos a mobilizar e que nos parece que nós precisamos ter muito cuidado na forma como se usam os conceitos, mas de facto para tentar traduzir situações completamente diferentes. O recurso a simulacros. Portanto, o recurso a situações que parece que são, mas de facto não são. E, portanto, a invisibilidade consentida, que tem a ver com a maneira como o quadro geral que caracteriza a situação socioeconómica e de precariedade cada vez mais acentuada do dia-a-dia das pessoas, aparentemente não é perceptível, não é visto. Então, nós designamos isso como uma invisibilidade consentida, quer dizer, aparentemente não se vê. Fala-se da fome relativa, há liberdade de imprensa em Angola, nunca houve tanta liberdade como há agora, as pessoas podem... Quer dizer, o uso destes recursos para tentar passar uma imagem, penso que isto também está complementado com um esforço brutal, um esforço financeiro brutal a nível externo de criar uma imagem tanto a nível do continente quanto a nível mundial, de criar uma imagem diferente para Angola. Angola aparece muitas vezes em relatos que nós que vivemos aqui não conseguimos reconhecer. Então, esta situação, este é o quadro que nós estamos a usar para caracterizar, porque parece-nos que é nesta ilusão que as coisas estão a ser criadas e mantidas, não é? E precisamos ser capazes de denunciar isto. Precisamos ser capazes de identificar o que é mentira, o que é que de facto está a acontecer. Mulaza, essa pergunta extensiva ao Graça, eu devido, parece um contrassenso Angola estar a reforçar a sua relação com os Estados Unidos da América e estar a aprovar, por exemplo, um conjunto de leis que colocam no sentido contrário, ou seja, muito mais próximo da Rússia, por exemplo, de outros países do que, por exemplo, de países que têm o perfil dos Estados Unidos da América. Teixeira, eu vou fazer um comentário muito breve.
tu sabes qual é a minha posição. Eu não tenho ilusões em relação aos Estados Unidos. Nós já tivemos a oportunidade de falar diversas vezes sobre isso. Os Estados Unidos só se interessam quando efetivamente os seus interesses são postos em causa. Portanto, neste sentido, não me parece que haja contrassenso importante. Eu aproveitaria a oportunidade, agora que me dá a palavra, para, e espero que o Dr. Paulo não se sinta digamos, provocado, talvez não tenha. Eu adoro provocações. Para responder em nome do grupo parlamentar, mas já que o temos aí, vou aproveitar a oportunidade para fazer essa pergunta. Eu percebi a explicação que dei, aliás, eu me havia antecipado na minha especulação de que possivelmente o sentido do voto poderia ter-se explicado pela necessidade de se abrir aí uma eventual possibilidade de diálogo a nível da especialidade, e penso que foi mais ou menos nesses termos que acabou por justificar o sentido do voto. A pergunta que eu faria é, caso efetivamente a nível da especialidade não se encontrem os consensos no espírito daquilo que estamos aqui a dizer, se a UNITA, na votação, quando o projeto voltar, quando a proposta, que é a iniciativa governamental, quando voltar à votação final global, se a UNITA vai manter o mesmo sentido de voto. Portanto, assim, caríssimo Evaristo, a nossa abordagem é crença, não é? De que os processos há dinamicidade dos processos políticos, não é? Nada é efetivamente estático, não é? Portanto, e nós temos que fazer fé nas virtualidades, as potencialidades da construção de consensos, não é? E então nós fizemos isto uma aposta, naturalmente, e eu dei exemplo de como é que temos conseguido ganhos tímidos, infelizmente não devidamente publicitados, não é? Por vários barreiras, não é? Bloqueios internos da própria instituição, a Assembleia Nacional, os debates ao nível da especialidade não merecem a mesma publicitação, divulgação, quanto os debates na generalidade, as plenárias, por exemplo, não é? E é importante que o cidadão também exija a necessidade do estabelecimento, por exemplo, de uma rádio e da televisão parlamento, que tem equipamentos e tem recursos humanos que só estão à espera, de facto, de um sinal verde, não é? E parece-me que esse sinal verde radica fora do âmbito da própria Assembleia, mas sim das ordens superiores. Então, temos nós, conforme dizia o mestre Filomeno Vieira Lopes, todos nós temos de ser oposição. Isto não pode ser visto apenas como uma questão da oposição GPU, mas nós, os visados por este contexto de permanente esquizofrenia institucional ou legal que existe, não é? Uhum. Este distanciamento entre a realidade brutal, não é? E o aspecto, digamos assim, burlesco, não é? Das propostas legislativas que são feitas, convertendo até a Assembleia num receptáculo de entulhos legais, que venham de forma pouco sistemática e credível do Executivo. Portanto, a Assembleia não é apenas uma casa do GPO ou da oposição, mas é a casa, fundamentalmente, assim o define a Constituição, do cidadão, que o representamos todos, nós, o GPU, e também os deputados do MPLA, que têm de ser pressionados. Porque se, tal e qual aconteceu com as entidades, fundos públicos, não é? Que foi mandada de volta, consenso, bancada parlamentar da UNITA do MPLA, também pode acontecer com esta proposta. Não é? Então, Paulo, peço desculpas por cortá-lo. Eu naturalmente percebi. Sim, eu não sei se está a tentar, se não pode responder a questão, porque infelizmente não respondeu a questão. O que eu estava a colocar, a minha questão é assim. Não percebi, Diga, por favor. Não, talvez não tenha o percebido o suficiente, não é? A minha questão é muito direta. Caso a proposta na especialidade e é contra, não é? Nós não podemos fazer se não houver abertura no processo de construção de consensos, nos debates acesos na especialidade,
E temos também de ativar, não é, vários mecanismos de consulta pública, não é, para publicitar, de certa forma, este processo de discussão, não é, que é muito hermético, infelizmente, mas nós temos de nos abrir, não é, e já começamos, GPU, a fazer este processo de consulta com os parceiros sociais e fizemos recomendações que os parceiros sociais também promovam nas suas comunidades debates em torno desta proposta, não é? Portanto, é assim, isto tem a ver com, basicamente, está o futuro de todos nós cá em jogo. Se não houver abertura, naturalmente que nós vamos votar, na votação global será contra, não é? Porque não podemos permitir que uma realidade assim de violação se perpetue no nosso país. Mas é claro, o nosso voto fará diferença alguma. Não, o MPLA tem a maioria e a lei passa. Então, é importante que nos mobilizemos, que haja uma mobilização massiva de oposição nacional contra este ambiente de perpétua banalização do Estado, não é? Que é uma pertença de todos nós. Portanto, se é uma pertença de todos nós temos de ser os zeladores, mais zelosos servidores, digamos assim, da credibilidade deste Estado, não é? Portanto, não é infelizmente o que está ainda a acontecer. Portanto, enfim, o que me assiste é caríssimo a responder neste momento, não é? É uma resposta possível que posso dar. Companheiros, naturalmente que existirão outras perspectivas. Eu penso que só um instantinho. Eu penso que a UNITA, a bancada, aquilo que se observa, Mulaza, como a UNITA tem algum espírito democrático, não é? Acredito eu. Há de certa forma. Não algum, é mesmo democrático. Há de certa forma. Eu acho que está-se consolidando duas alas na UNITA, não é? Uma ala que entende que a relação com o poder deve ser feita de acordo com pontes, ok? E eventualmente uma ala que entende uma posição mais se calhar iria de acordo com aquilo que nós pensamos, não é? Então, essa posição, essa ala, entre aspas, que defende essas pontes, não é? E entende que a bancada deve gerir essas coisas dessa forma, não é? Isto é, dar sinal ao MPLA que é um partido que está disposto a dialogar. Porque eu penso, não sei, o Dr. Paulo poderá me corrigir, eu penso que se a UNITA votasse contra na generalidade, isso não impediria a UNITA de participar nas discussões de especialidade, não é? A UNITA podia sempre votar contra e depois ir na especialidade, julgo eu, continuaria a discussão, como acontece noutros parlamentos, não é? E por isso, e outra questão, isso já é mesmo só um desafio ao Dr. Paulo. Quer dizer, quando o Dr. Paulo diz que isto é uma coisa de todos nós, ok, está bem, mas as instituições têm responsabilidade, a UNITA tem responsabilidade. Não, quer dizer, não dizer que somos todos cidadãos e todos temos que participar, etc., não é? Pode sempre correr, no fundo, ter aí um pequeno risco na narrativa, não é? Da UNITA não assumir-se. No fundo, o que eu penso, Paulo, a UNITA podia liderar isso, não é? Por exemplo, para existir um movimento nacional contra isso, não é? A UNITA poderia liderar esse movimento, não é? E não deixar apenas na iniciativa dos cidadãos, não é? Porque os cidadãos não têm a força que a UNITA tem, os cidadãos não têm os instrumentos, os recursos de mobilização que a UNITA tem, não é? É por isso que às vezes a sociedade civil também fica órfã, não é? Portanto, não tem liderança, não é? Não tem quem puxa isso. E no meu entender, acho que os partidos, essencialmente, como dizia o Mulaza, os partidos úteis, não é? Teriam um papel muito importante. A doutora Cesaltina que estuda essas coisas, nós sabemos que a nossa sociedade civil é fraca, não tem recursos,
não tem recurso de mobilização, é muito fraca, não é? Portanto, mas eu penso que aí na UNITA há aí duas alas, não é? Na relação com o poder político. Eventualmente, a ala da geração da independência, etc., não é? Pode puxar mais aí as alas mais novas para essa posição de diálogo, mas é um diálogo de surdos, né? Parece, eu não sei se pode ser um diálogo, um simples diálogo de surdos, não é? Porque não vejo realmente a bancada parlamentar do MPLA com uma predisposição para estas pontes e para estes diálogos. É apenas isso. David, eu gostaria de colocar aqui algumas questões. Sim, sociedade civil, numa sociedade empobrecida, tudo que seja organizações das pessoas implicam, portanto,